Ale, eu acho que é legal você falar um pouco, porque como muitos brasileiros, eu acho que você não conhecia o Felca. Você foi uma das pessoas que tomou contato com o conteúdo dele durante esse final de semana e por essas repercussões? Sim, eu não conhecia, né? Eu não acompanhava o Felca até então. Passei a acompanhar, principalmente por conta desse conteúdo. Aliás, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns pela coragem de expor isso. Eu não sei se ele tem filhos ou não, mas pelo vídeo a gente percebe que ele se sensibiliza, assim como nós, que trabalhamos todos os dias combatendo esse tipo de atrocidade. Né? Parabéns e obrigada, muito obrigada por reforçar esse coro. É uma luta diária e não é recente. Né? A Carla, como a gente estava falando, a gente se conhece há muito tempo e é uma pauta que a gente traz de forma recorrente. Há muito tempo. Há muito tempo. É um tema muito delicado. Né? Eu já falei mais de uma vez que as crianças elas acabam sendo o máximo da vulnerabilidade. Né? Porque as crianças elas são vulneráveis em todas as épocas, em todas as sociedades, porque elas são hipossuficientes. Então, a gente precisa, sim, tomar a frente e dar voz a essas crianças. É nossa obrigação proteger as crianças de todo tipo de abuso. E dentre todos os abusos, né, que são absolutamente asquerosos, abjetos, eu acho que o abuso sexual é o pior deles. Né? Pelo menos é aquilo que mais me toca, que mais me sensibiliza. E parabéns novamente e muito obrigada pela sua denúncia. Um monte de gente chegando por aqui. Alexandre Ferreira está aqui no chat com a gente. Também a Tereza Cristina. A doutora Ana Zanotti está por aqui. Também a Kelly Badarani chegou por aqui. Você que está se aproximando, está conhecendo o programa agora, não deixe de se inscrever no canal e dar like aqui na live. É muito importante. Estamos chegando já a 100 pessoas hoje para acompanhar esse desdobramento do caso Felca. Queria falar com a doutora Ana Carolina. Você assistiu ao vídeo, o que mais te chamou a atenção? E aí, não como ser humano, porque acho que como ser humano todo mundo sabe as razões óbvias de chamar a atenção ali, né? De tudo que foi mostrado entre os vídeos, as colocações, a simulação do perfil, né? Como aquele perfil que ele cria para mostrar o algoritmo te entregar cenas de crianças expostas, sexualizadas. Como advogada, o que é que te chamou a atenção? Bom, boa tarde a todas aqui dessa mesa. Primeiramente, eu gostaria também de parabenizar o Felca, né, pelo conteúdo, pela denúncia. Paulinha, o que mais me incomoda, o que mais me chama a atenção, é uma discussão que eu já tive, inclusive, com a Carla, é a ausência de responsabilidade da plataforma, da Big Tech, né? O algoritmo, ele é muito inteligente. Né? Não é de hoje que a gente vem falando até dessa substituição. Hoje mesmo eu estava vendo pessoas fazendo terapia pela inteligência artificial, pessoas buscando jogar tarô pela inteligência artificial. É evidente que se a gente tivesse um controle, uma política da plataforma com a inteligência artificial para monitorar esse tipo de conteúdo, os comentários... Você percebe que quando ele fala que os pedófilos ali, as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, eles fazem comentários sinalizando que eles querem se reconhecer ali para fazer troca de conteúdo, enfim. A inteligência da plataforma conseguiria brecar isso, conseguiria monitorar essa questão. Então, em relação ao que mais me surpreende, que não é novidade, porque a gente já trata disso há muito tempo, a gente vem buscando essa responsabilização da rede social, que aí eu acredito que aí sim a gente conseguiria ter um pouco mais de efetividade, né? Porque só o Ministério Público, só a polícia monitorar... eles não têm nem aparato para poder monitorar esse tipo de conteúdo. Mas por que, então, não fazer um filtro muito grande de conteúdos desse tipo e derrubar? E comentários também, perfis que têm uma predileção por esse conteúdo, vamos dizer assim. O que mais me espanta como advogada é a gente não ter uma lei real de responsabilização da plataforma
por esse tipo de conteúdo estar disponível e por essas pessoas estarem se valendo desse meio para cometer crime. Ou seja, criando redes de pedófilos ali, fazendo comentários dizendo que em tal minuto, em tal segundo, tem uma cena envolvendo a criança que tem um cunho sexual ou que pode satisfazer a lascívia. Isso, para mim, é o que mais me choca. A falta de controle que existe por meio da plataforma que, com a inteligência artificial, seria muito fácil identificar. Para mim, é isso. Carla, a gente já tem vários desdobramentos em relação a esse vídeo, né? Muitos. E, por um lado, tem muita gente falando, nossa, uniu a direita e a esquerda. Porque todo mundo é contra tudo aquilo que foi mostrado. E, ao Sim. mesmo tempo, eu também vi alguns movimentos de total separação, de novo. Uns falando que é uma estratégia da esquerda. Sei lá, sempre vai várias ter uma teorias. loucura. Como é uma coisa louca, né? Porque o consenso geral, acho que de todo mundo que não tá aí polarizado, é de entender, cara, que denúncias sérias e como nós, como sociedade, deveríamos alterar isso e ajudar a mudar isso. Como que tá essa repercussão, assim? Então, você sabe que... Enfim, agora eu já estou autorizada a contar algumas coisas. Eu já sabia desse vídeo há algum tempo, né? E tinha toda uma estratégia ali da própria equipe, né? Do Felca. Assim, o Felca é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Não só por ele, mas pela equipe dele, do advogado que cuida dele. Então, assim, para mim, inclusive, é muito difícil, às vezes, porque... Lembra quando eu falei? A gente precisa não estar enviesado, a gente tem que olhar para uma investigação de um modo bastante frio, né? Porque senão a gente começa a querer pender para um lado ou para o outro. E o que acontece? Essa temática, ela é muito importante. Muito, muito, muito mesmo, né? A gente já tem aí nomes de peso, como a Sheili, Calef, que já vem trazendo essa questão da hipersexualização das crianças, a adultização das crianças. Mas o Felca conseguiu uma coisa que, para mim, é muito interessante. Ele conseguiu penetrar dentro do universo dos adolescentes, ou seja, não só dos pais, não só dos adultos, mas de quem estaria ali, inclusive sendo vítima de tudo isso. E aí eu passei esse final de semana até conversando, né, com vários juristas, pessoas do direito, e a questão da internet, ela é um problema tão sério em determinados momentos, pelo seguinte, gente, quando a gente para pensar... Hoje, eu até estava conversando com a Paulinha antes. Se você quiser fazer... Olha, eu quero colocar vou fazer um filme infantil. Sei lá, um filme de crianças. Né? Então, eu vou precisar contratar crianças para, né, trabalharem nesse filme. E aí, você vai e conversa com os pais. Olha, né, eu gostaria de ter seu filho no casting do meu filme. Aí, você vai falar, não, eu autorizo. Gente, isso não é suficiente. O juiz tem que autorizar. Independente do pai deixar, da mãe deixar, deles quererem, o juiz precisa dar uma autorização. A criança tem que estar estudando, a criança não pode ter um prejuízo educacional, o filme não pode ter bebida alcoólica, não pode ter cena de sexo, as cenas de violência precisam ser muito bem avaliadas, que violências serão essas? Ou seja, a gente já tem uma estrutura que, inclusive, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Porque que neste universo digital das plataformas, isso não tem valor. Porque, olha só, está tendo uma troca financeira ali. As pessoas estão ganhando com essas crianças. Então, quando eu escuto, mas meu pai deixou e eu tá tudo... Não, mas não é questão de o seu pai deixar. A gente tem leis e as leis não são... Paulinha, isso que mais me dói é que as leis, elas não são respeitadas. Então, se eu preciso ter um alvará, eu preciso ter uma autorização judicial para poder contratar uma criança e com, né, ela não pode trabalhar à noite. Mil especificidades, até em Hollywood, né, a gente fala de séries, de filmes, e aí muitas pessoas se perguntam, mas o ator tem 24 anos, interpreta uma pessoa de 16, de 15...
É por causa disso, muitas vezes. Exatamente. Pegam o maior de idade, interpretando Que o tem menor uma para cara não ter de que entrar nesse criança. cuidado, entendeu? E aí, quando você olha o que está acontecendo, que não existe, né? Não existe respeito nenhum, não existe fiscalização, não existe absolutamente nada. E quando o Felca traz esse assunto, não é sobre uma pessoa, sobre a outra pessoa, é sobre milhares Sobre de o pessoas. comportamento que ocorre, isso, né? assim, se a gente for procurar, né, e é fácil, é só você usar, quem sabe usar, né, as hashtags, você vai encontrar vários perfis que fazem a mesma coisa. Ou seja, essas crianças estão desprotegidas e ele teve muita coragem. Muita. Porque ele, de novo, ele está brigando ali com grupos que são perigosos. Quando ele foi lá bater de frente com o pessoal das bets, você está ali mexendo com gente que não tem menor interesse que isso pare. Aqui do outro lado, você também está mexendo com grupos de pessoas que não têm interesse que isso pare. Sejam eles porque estão ganhando dinheiro, sejam eles porque consomem isso. Então, assim, quando a gente fala, o fulano, se não me engano, um deles tinha mais de 11 milhões de seguidores, uma coisa assim, né? Então, você imagina, ele colocava, mas milhares de pessoas consumiam aquilo, milhares. Então, a gente está falando de toda uma estrutura que é muito doente da nossa sociedade. Tem pessoas que estão consumindo, né? Porque, enfim, a gente vai encontrar ali, né, o transtorno pedofílico. Tem outras pessoas que estão consumindo porque querem ver a criança em situação vexatória. Então, a motivação, ela varia de pessoa para pessoa. Mas tem alguém que está lucrando com isso. Porque ele não vai montar um perfil desse se ele não estiver lucrando, direta ou indiretamente. O meu perfil tá gigante, então logo eu sou chamado para fazer publis, aquela coisa toda. Ou, inclusive, usando essas crianças. Veja bem, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Até veio o doutor Isaac Efraim, né, e conversou bastante, mas talvez esse seja... A gente não vai remar contra essa maré. Mas não é questão de remar contra essa maré. Significa da gente tentar arrumar o rumo desse leme, porque me parece algo muito descontrolado. E toda vez que o direito é desrespeitado, a gente precisa de uma lei. Porque nós estamos falando, de novo, de crianças. E não tem essa história, mas ela quer fazer. A criança quer fazer um monte de coisa errada. Acho que tem uma questão que a gente até nem chegou a abordar na sexta, mas que eu acho que é bem relevante, que é tipo assim, também em que condição estão essas crianças, né? Porque, por exemplo, um desses influenciadores que adota e motiva afetivamente, sei lá como é que ele chama as crianças, ele paga a escola particular, por exemplo. São os filhos afetivos. Então, então, a criança, ela tá numa condição em que ela não consegue pagar uma escola particular, em que ela vê uma vantagem para a vida dela, que tá precarizada, porque se não tivesse precarizada, não estaria tendo que fazer uso, né, do dinheiro do cara para pagar, sabe-se lá o que na vida da criança. Então, assim, também é muito triste a gente ver, porque é igual pôr a criança para trabalhar no farol. Quer dizer, é um pouco pior porque ainda tem a sexualização e tudo. Mas é uma espécie de um trabalho, como você falou, que não tem nenhuma supervisão. Agora, doutora Alessandra, mas existe o ECA? Existe o ECA. Né? E o que eu vejo, além da sexualização de muito grave, é que essas crianças, elas acabam carregando um peso muito grande de serem responsáveis pela melhoria financeira da família. Né? E elas não se percebem como vítimas. Né? Aliás, a sociedade não vê muita coisa como abuso sexual e é. O que a gente define como abuso sexual? É você expor uma criança a uma condição sexual que vai além da maturidade dela naquele momento. Por exemplo, uma criança de 9, 10 anos que é exposta à pornografia, isso é abuso sexual. Então, você está puxando a criança para uma maturação sexual que ela ainda não tem. Algo que é comum e até visto como bons olhos, por exemplo. O pai que o menino faz 12, 13 anos e paga uma garota de programa. Isso é abuso sexual. Muitas vezes até pelo medo da sexualidade do filho,
né? Às vezes, garotos que têm um jeito mais afeminado, sendo ou não homossexuais, isso não precisa nem entrar nesse mérito. Que por medo, o pai vai lá e paga uma garota de programa. Isso é estupro de vulnerável. Sim. Os meninos têm 12, 13 anos e não é raro, ainda hoje, a gente vê esse tipo de coisa. Você colocar uma menina de 10, 11 anos com uma roupa super curta para fazer danças que tem movimentos ali que simulam uma relação sexual, isso é abuso também. Isso está mexendo não só na lei, no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse e outras condutas e protege essas crianças, como também você tem abalos psíquicos em relação a isso. Você não está respeitando o desenvolvimento psicossexual daquela menina. Meninas que com 9, 10 anos vão para festas em que existem relações sexuais no meio das outras pessoas, sim, eu estou falando de pancadão, porque a gente vê isso acontecer, elas estão sendo sujeitadas a situações de abuso. Isso é muito grave e isso tem que ser olhado. Paulinha, eu via com atenção que você vinha falando a pergunta para a doutora Alessandra e eu queria fazer esse recorte. A gente tem o ECA, a gente tem a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os crimes cometidos contra a criança e adolescente. E principalmente quando a gente fala de prostituição infantil, algumas pessoas até falam, mas a menina queria. Por que a gente tem esse recorte de responsabilidade? Porque a criança nunca ela vai ter esse poder de escolha, né? Então, ela queria fazer esse vídeo, ela queria... Não, ela está sendo explorada. O que eu tenho percebido depois dessa denúncia, o que a gente vem tratando e as pessoas se manifestando nas redes sociais, mas a menina queria estar fazendo aquele tipo de conteúdo, queria produzir aquele conteúdo. Não! A gente precisava nos debruçar em cima do responsável por esse menor, que tem um dever de garantidor, a lei prevê isso, né? Nós pais, nós que temos essa tutela desse menor, nós temos o dever de garantir a integridade dessa criança. E não é a criança que vai fazer essa escolha. Então, se a criança está numa situação de vulnerabilidade socioeconômica e não é a criança que faz essa opção de ir lá e se expor. Não, tem que ter um adulto ali responsável. E na ausência desse adulto, a criança precisa ser recolhida para um abrigo, para que o Estado seja responsável pela garantia dos direitos desse menor. Então, eu penso muito no que a Carla trouxe, e nessa discussão específica, a gente está trazendo a essas crianças, a esses adolescentes, um poder de escolha, como se fossem... Não, são sujeitos de direito, óbvio, mas como se tivessem uma capacidade de dispor sobre os seus direitos. Não, porque eu quis, porque... Não é assim. Nós temos que ter um controle muito grande e agora começar a ajustar esse barco, como a Carla disse, porque nós estamos com uma crescente de tipos de conteúdo nessa espécie, uma monetização muito grande. Até a mãe da menina, né, se manifestou totalmente favorável pelo que ela, né, estava produzindo. Mas então, diante disso, o que eu espero? Que o Ministério Público tome providências, porque todo e qualquer procedimento envolvendo menor, seja um divórcio, uma guarda, um crime, um ato infracional, tem a participação do Ministério Público como o garantidor ali do direito do menor. Se você vai se divorciar e você tem um filho menor, e ali vai se dispor sobre a guarda, sobre o Ministério Público é obrigado a se manifestar, porque ele que vai estar ali protegendo, de certa forma, o interesse do menor. Então, se a gente tiver um movimento do Ministério Público nesse sentido, Carla, vou muito além de prestar atenção em relação aos garantidores daquelas crianças, em relação aos responsáveis por essas crianças estarem sendo expostas. Porque, meu pai deixou, minha mãe concorda. Mas então, ora, se a sua mãe concorda com esse tipo de produção de conteúdo, que é totalmente incompatível, como a doutora Alessandra trouxe, com a idade, vai totalmente contra
a lei, porque a gente está explorando sexualmente um conteúdo que tem cunho sexual, uma vestimenta que não é apropriada para uma criança, palavras que não são apropriadas para uma criança. Então, aí sim, o Estado tem que intervir por meio do Ministério Público e da Vara da Infância e da Juventude. E a gente olha, né, o quanto que as nossas leis precisam ser... A gente não precisa de mais leis, mas elas precisam ser modernizadas. Vamos pegar a gente aqui, Paulinha. Quando você era mais jovem, sei lá, você tem uma classificação indicativa. Vamos ao cinema? Ah, não, mas esse filme é para maiores de 16 anos. Mas você tem 12. O que vai acontecer? Você não vai entrar. Por quê? Porque não vai. Porque tá dito, classificação indicativa 16 anos. Até hoje, viu, gente? Entendeu? Maiores de 18, nem com os pais entram. Eu tô com meu... Mas é isso que eu ia falar. Eu tô com meu pai e com a minha mãe. Mas não vai entrar. Mas você não vai entrar. Ah, então eu tenho uma boate onde vai ter bebida. Você pode entrar? Não pode entrar. Então... quando vai a show, você tem que ter uma autorização. Que, se no mundo real... Vamos dizer aqui, né? Onde estamos sentados aqui. Nós somos obrigados, né? E assim, eu acho que bom, né? A respeitar as nossas leis. Porque é que no mundo digital é essa bandalheira, porque é mais ou menos isso, entendeu? Ah, não, porque lá não tem problema, lá não acontece nada, lá não sei... Não, gente, lá acontecem muitas coisas. A gente está tirando... Eu acho que o que as crianças e adolescentes têm de mais importante nessa fase da vida, sabe? Que é ser criança e é ser adolescente. Porque quando você joga a responsabilidade de que você vai ter que ganhar dinheiro para melhorar a situação da nossa casa, gente, isso já é pesadíssimo. Sim, porque a criança deixou de estudar, ela perdeu a vontade, começa a achar a escola chata, e aí fica, e vai virando um problemão lá na frente. A gente trouxe até a questão, infelizmente, que o número de crianças adolescentes engravidando, de meninas, aumentou. Ou seja, olha o que está acontecendo. Tem uma ligação completamente direta. E isso porque a gente não está falando de DSTs, né? Porque se você, né, contrair uma gravidez, imagina o que mais você poderia contrair. E você é uma pessoa muito nova, não tem nem discernimento para aquilo. Então, a gente vai olhando todo um arcabouço que é o que, de novo, a doutora Badaró aqui falou. E eu vou bater sempre nessa tecla. Enquanto nós não tivermos a colaboração... E é triste isso, né? Que você precisa ter uma responsabilização, uma regulamentação, porque o ambiente onde tudo isso acontece... O que a empresa não faz absolutamente nada. Ela joga a responsabilidade para você que se dane, joga a responsabilidade para a autoridade policial que se dane, joga para o Ministério Público e que se dane. Só que nós estamos falando de milhões de perfis, aonde, pura e simplesmente, ele tem o código-fonte, né? Ou seja, ele tem a porta que abre todos os locais, ele coloca ali uma inteligência artificial e hoje a gente... dá anos-luz. E aí passa, inclusive, a proteger essas crianças, a proteger isso, inclusive com alertas, tipo, olha, você tem certeza que você quer postar uma foto de uma criança? E seu perfil é aberto, seu perfil não é um perfil fechado. Sabe, pequenos alertas, tipo, olha, tem certeza?